governe sobre nós. Muito bem. Abre tua Bíblia em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, principalmente no verso 12, o texto diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes às suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como redivivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Assim o texto continua, você conhece, mas queria destacar esses versos aqui. Todo governo é estabelecido a partir dos altares. Todo governo é estabelecido a partir dos altares. É assim desde sempre aqui na Terra. E o que a gente quer conversar com você, essa noite pelo menos, é a respeito de mudança de governo. Como é possível acontecer a mudança do governo? O governo do pecado, que age na nossa vida e age na humanidade, e entrar o governo de Jesus. Como é possível essa troca acontecer? Desde que Deus cria o homem aqui na terra, e ele cria um jardim, e a matriz, a planta desse jardim estava no céu. Ele coloca o homem no jardim e dá a missão de aqui, por essas áreas do universo, aqui pelo planeta Terra, nós expandirmos os limites do jardim, fazendo expandir o reino de Deus por esse planeta. Não coincidentemente, Satanás tinha sido jogado por aqui. Satanás caiu por essas bandas e estragou essa parte da criação de Deus. Porque onde Satanás toca, ele destrói, ele acaba, ele danifica. E Deus cria um jardim e cria um homem, cria a humanidade e dá uma missão à humanidade, não apenas aos filhos de Deus convertidos hoje em Cristo Jesus, mas a humanidade tem uma missão de levar o reino de Deus por todos os lugares que foram estragados por causa do pecado e por causa de Satanás. Mas acontece que o homem peca, e quando ele comete pecado, ele faz uma aliança com Satanás e acaba servindo aos propósitos do diabo de levantar o seu próprio império e se rebelar contra Deus. Ele já tinha feito isso no céu, e agora ele quer que a humanidade que Deus criou para expandir o reino de Deus e acabar com a alegria de Satanás, se é que ele é alegre, ele não é alegre, né? Deus cria o homem com a finalidade de acabar com essa história, acabar com esse carnaval,
Aí o diabo consegue influenciar o homem para que ele cometa pecado, e é por causa disso que o homem acaba servindo os propósitos de Satanás, e que através do pecado há um fortalecimento do império das trevas e um governo que Romanos fala, Paulo fala, que é o governo do pecado. Quanto mais pecado o homem foi cometendo, mais força ele foi dando para o império das trevas estabelecer nas regiões celestes e provocar influência sobre toda a humanidade. Quanto mais pecado o homem foi cometendo, mais força para as trevas. As potestades do ar foram se estabelecendo por demônios. Potestades é uma região de autoridade. E também os principados foram se estabelecendo não como príncipes ou autoridades da parte do reino dos céus, mas principados da parte do império das trevas, que estão lá e entraram lá por causa dos pecados que foram cometidos pelos habitantes da terra, por essa mesma humanidade que Deus tinha dado a missão de invadir toda a terra deformada, estragada pelo pecado por Satanás, né? Porque foi um pecado que Lúcifer cometeu lá nos céus. Então, à medida que o pecado ia acontecendo, o governo das trevas ia se fortalecendo e se estabelecendo sobre tudo aqui. Acontece que a missão para a humanidade continuava, Deus não abortou a missão. Acontece também que Adão já não podia mais cumprir essa missão sem que Deus mesmo não intervisse na própria história e na sua própria vontade. E foi por isso que Jesus entrou em cena na história e ele precisou se fazer homem, porque isso é obra de homem. O homem é o instrumento de Deus para a mudança de governo. Por isso Jesus se fez homem. Porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Por isso o conceito de governo precisa ser esclarecido na nossa cabeça e na nossa vida, porque Deus não abortou a missão e nós como seres humanos, não apenas cristãos, mas nós como seres humanos, ainda temos uma missão a cumprir, que é de expandir o reino de Deus e contribuir com o Senhor para que o governo de Deus se estabeleça sobre todas as pessoas e estabeleça sobre toda a terra. Nós continuamos com essa missão. Com o passar da história e a humanidade cometendo pecados, foi acontecendo o fortalecimento disso tudo. Acontece que, quando Jesus entra em cena na história, ele resolve o problema em si mesmo, quando ele vai para a cruz do Calvário. E ele morre pagando o preço do pecado, para que o governo do pecado fosse destruído e quebrado na pessoa do Senhor Jesus Cristo, pela sua morte vicária, pela sua morte substitutiva, pela sua morte na cruz e sua ressurreição. De maneira que nós todos, que pela fé, pelo arrependimento e pela fé, temos um relacionamento com o Senhor, com Jesus e com o Senhor, somos restaurados na condição e capacitados nos dons de Cristo para continuarmos a missão de expandir o reino de Deus sobre toda a terra. Nós perdemos essa capacidade em Adão, mas essa capacidade, esse poder, essa autoridade, essa unção, essa capacitação sobrenatural voltou a estar disponível a nós por causa do Senhor Jesus Cristo, que matou a morte, nas palavras do autor de Hebreus.
Ele destruiu a morte. E o poder da morte que era exercido sobre aqueles que tinham o medo da morte, ou eram escravos por causa do pecado, esse poder foi quebrado na cruz do Calvário, e agora é possível que quando vamos a Cristo pelo arrependimento e pela fé, tanto somos restaurados, tanto a nossa humanidade é restaurada, como também somos habilitados em Cristo, pelos méritos e pelo poder e pelas capacitações de Cristo, a cumprirmos o nosso trabalho aqui na terra. Em Cristo é possível, e nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, temos que pedir a Deus a graça, a misericórdia, de que essas noções da nossa missão, a missão que a raça humana recebeu, fique clara na nossa vida, na nossa cabeça, no nosso senso de existência, no senso da nossa própria humanidade. Precisamos pedir a graça de Deus para que tenhamos compreensão de quem somos como homens, como mulheres, como humanos. E do nosso serviço, e do propósito da nossa criação. Porque Deus colocou a gente aqui na terra com um propósito. Que era expandir o reino de Deus e o governo de Deus se estabelecer. Daí o tema, governe sobre nós, e nos usa como instrumentos. Acontece que nós ficamos presos, escravizados do pecado, no tempo todo que não conhecíamos a Deus, e ainda depois de começarmos a andar com Jesus, há muitas áreas da nossa vida que ainda sabemos, eu e você sabemos que não estão convertidas. Mesmo que o sacrifício de Jesus é potencialmente grande para redimir a nossa vida em todas as áreas e curar a gente em todas as áreas, mas isso depende de uma caminhada, de uma andança com Jesus, para que Ele vá tratando a vida da gente cada dia mais, e para que em área por área da nossa vida, o governo de Deus vá se estabelecendo dentro de nós. Agora, como isso acontece? Como acontece do governo de Deus se estabelecer na nossa vida? Sim, eu falei arrependimento e fé. Mas eu quero entrar um pouco mais fundo nesse negócio e quero conversar com você sobre arrependimento. Porque se os governos são estabelecidos a partir dos altares, nós estamos falando do altar de arrependimento, onde as pessoas entregavam suas ofertas de sacrifício na mão do sacerdote para ele derramar sangue lá. E quando fazia isso, confessava os seus pecados. Nós estamos falando de arrependimento de pecados. O arrependimento de pecados é a base onde Deus edifica em nós o seu reino e o seu governo. O arrependimento é a base onde Deus edifica em nós o seu reino e o seu governo. Não é em outra base. Não tem outra receita. Não tem fórmula mágica. É arrependimento e fé. Sim, aquela mensagem básica do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Arrependimento e fé. É assim mesmo. Só que não uma vez só, anos atrás, quando eu levantei a mão, de alguma maneira manifestei um atender de um apelo qualquer para a salvação. Mas arrependimento e fé é a nossa vida. É o dia a dia. Quero falar então sobre arrependimento com um pouquinho mais de detalhes. A palavra arrependimento, vocês estão comigo? Posso seguir? Beleza? Ok. A palavra arrependimento, ela é em grego é a palavra metanoia, ou metanous, né? O pessoal que fez escola, a gente até conversou bastante sobre isso, né? Metanous é o seguinte, é uma palavra que é formada por duas raízes, meta e nous, que é mente. Meta,
traz a ideia de direção, né? Daí a palavra em português meta, traz a ideia de direção e traz a ideia de redirecionamento também. Agora, nós é mente. A palavra arrependimento é uma capacidade de o Espírito Santo, gerada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo cria essa capacidade em nós, a gente não consegue produzir isso por nós mesmos, dele virar a nossa mente para nós mesmos e conseguimos perceber as mazelas do pecado. Conseguimos perceber as sujeiras do pecado em nós. Conseguimos perceber o mau cheiro do pecado, a nojeira do pecado, como isso afeta a santidade de Deus. E isso tem acontecido na nossa vida, e a gente mesmo tem sido um instrumento contra a santidade de Deus. Nós, na nossa vida, e pela prática do nosso pecado, nós temos ofendido a Deus. E o nosso Deus é um Deus santo, é um Deus de amor. O Espírito Santo parece que redireciona a nossa mente, fazendo-nos perceber em nós mesmos o pecado. Essa capacidade vem do Espírito Santo. Ninguém consegue discernir os próprios pecados, porque Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que faz isso. E a palavra arrependimento tem a ver com isso. Agora, quando Ele faz isso em nós, e nós conseguimos perceber isso tudo, junto com o arrependimento, vem também uma revelação da redirecionamento de mente para nós, mas também é redirecionamento de mente para Jesus, para a cruz. O Espírito Santo faz isso, revela o pecado para nós, não longe da cruz, não separado da cruz, não separado da mensagem do Evangelho, não separado da mensagem da cruz. Quando Ele faz isso em nós, Ele também nos dá a capacidade de enxergarmos a cruz do Calvário e percebermos por revelação que nós estávamos lá e a morte de Jesus na cruz foi substitutiva. Ele morreu para que eu vivesse. Era para mim estar lá, era para eu estar lá. Eu não morri, mas Ele morreu. E quando Jesus estava na cruz, Ele era AIDS, Ele era tumores, Ele era cânceres, Ele era todo tipo de doenças venéreas, Ele era amarguras, Ele era tristezas. Toda a culpa e todo o peso do pecado de violência, homicídios, assassinatos, prostituições, pedofilias. Ele enfermou para que por suas pisaduras fôssemos sarados. De alguma forma, o Espírito Santo nos dá a capacidade de, olhando para a cruz, percebermos que éramos nós que devíamos estar lá. Por causa dos nossos pecados. Então, o arrependimento é redirecionamento de mente para alguns lados, não apenas um. A gente se vê nessa condição, a gente vê a cruz porque Deus aponta a salvação, o Espírito Santo aponta para a salvação, e a gente observa isso, tudo que o Espírito Santo vai mostrando, e há uma sensação de tristeza. A palavra de Deus fala que nós nos envergonharíamos. Há uma vergonha santa que invade a nossa vida, quando a gente percebe que está em pecado. O pecado gera governo na nossa vida, e uma das coisas que o governo do pecado faz em nós é nos deixar cegos. Outra coisa é insensíveis. Não conseguimos ver onde estamos pecando, não conseguimos sentir onde estamos errando, não conseguimos perceber. Há um emburrecimento em nós por causa do pecado. O pecado emburrece a raça humana, o pecado vai destruindo o nosso senso, vai destruindo o nosso entendimento, vai emburrecendo a gente como gente. Por isso que o apóstolo Paulo fala da necessidade da renovação do nosso entendimento. É uma conversão do nosso entendimento. E é também por causa disso que ele fala em 1 Coríntios que nós temos a mente de Cristo. A nossa mente precisa ser renovada.
A nossa mente precisa ser curada. A nossa maneira de pensar, a nossa maneira de raciocinar, a nossa maneira de arrazoar, nosso jeito de valorar as coisas e dar valor às coisas, tudo isso precisa ser convertido também. O pecado foi emburrecendo a gente, engessando a gente, tornando a gente muito parecido com Satanás, muito parecido com o próprio diabo. E essa capacidade de percebermos o quanto longe estávamos de Deus, nós perdemos. A não ser que o Espírito Santo entre em cena e ele nos redirecione os olhos para percebermos essa tranqueirada toda dentro da nossa vida e percebermos a cruz, para então, pela fé, irmos à cruz, entendendo que esse sacrifício foi por mim, o seu sangue foi derramado por mim, e eu tenho a possibilidade agora de irmos à cruz pela fé, até Jesus pela fé, e pedirmos uma intervenção de poder da parte dele, para que o governo do pecado deixe o seu lugar, o governo seja destruído, o governo do pecado, e entre Jesus em cena, e passe a governar a nossa vida. E isso só pode acontecer pelo arrependimento de pecados. Por isso, o arrependimento é a base onde Deus edifica as coisas do seu reino e edifica as coisas do seu governo. Tanto na nossa vida, porque o reino de Deus está em nosso coração, como do ponto de vista externo, porque Deus quer governar sobre todas as coisas. Sobre tudo e sobre todos. É o governo de Deus que é estabelecido em nós somente nas bases do arrependimento de pecados. Uma das coisas tão tremendas que eu entendo dessa obra maravilhosa de graça e de amor de Deus para com a nossa vida, é que o Espírito Santo não faz isso de uma vez só. Primeiro ele nos dá esse discernimento, faz a gente entender que é pecador, vê a cruz, deseja Jesus. Jesus, mesmo nessa forma, entendendo o amor de Cristo, o amor dele por nós, ele se torna desejável. É um mistério. É o mistério da fé, é o mistério do Evangelho. Mesmo Jesus, na condição que estava na cruz, totalmente dilacerado, destruído na sua face, no seu rosto, no seu corpo, sangrando, cortado em pedaços em bifes por causa do tanto que apanhou pelos chicotes com pontas de escorpião e tudo mais, lâminas. Você que assistiu o filme, né, a Última Paixão, a Paixão de Cristo, deu para ter uma ideia do que aconteceu ali por algum mistério, o mistério do Espírito Santo. A gente vê Jesus naquela condição e ele se torna desejável. Porque tudo aquilo estava acontecendo por amor a mim, por amor a nós. E eu pratico arrependimento, mesmo que de maneira geral, e vou a Cristo e começo uma caminhada com Jesus. Olha o segredo. Na caminhada, aí o Espírito Santo, ele vai mostrando para nós as outras áreas da nossa vida em que é preciso que haja troca de governo também. Como uma cebola. A nossa vida é como uma cebola. Primeiro, ele mostra a peça toda. E aí a gente passa a andar com Jesus. Na caminhada, ele pega uma camada e tira assim. Ok, se arrependeu? Beleza. Agora ele tira a camada. Tirou a camada, mas tem outra embaixo. Aí o Espírito Santo começa a nos trazer convencimento de pecados de maneira específica. Por que tem que ser de maneira específica? E por que ele faz isso? Porque 1 João 1,9 fala assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para Escola Bíblica Dominical. E nos purificar de toda. Alô, você está aí? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos
purificar de toda injustiça. Né? Escola Bíblica Dominical, texto-chave de quem está estudando a Bíblia. Vamos falar de novo. Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. A palavra confessar ali é a palavra homologuel. Confessar os pecados está no plural. Isso dá uma ideia de que há muitos, eu preciso um a um conversar com Deus. Eu preciso conversar com Deus a respeito das diversas áreas da nossa vida que a gente tem que tratar. E outra coisa, homologuel é tornar público, é homologar. Mesma coisa quando alguém vai mandar embora de uma empresa, passa no sindicato para fazer a homologação. O que é fazer a homologação? É tornar público para a sociedade que você está desempregado. Porque a sociedade precisa saber que você está disponível. Não é isso? Homologar significa tornar público. As igrejas históricas, porque eu também vim de igrejas históricas, quando fazem assembleias, homologam as decisões. O que é homologar uma decisão? É tornar pública uma decisão, pública e oficial. Confessar os pecados de 1 João 1,9 é exatamente isso, é tornar pública e oficial. Por isso, tem que haver declaração, tem que falar, tem que pôr para fora, um a um. E nesse processo de revelação do pecado, para que haja troca de governo na nossa vida, o Espírito Santo vai mostrando, ei, olha essa camada nova, está mais embaixo, está mais embaixo. Então, eu quero mostrar para você que o teu relacionamento com o teu pai e com a tua mãe não está legal. É preciso que haja uma conversão no teu relacionamento com teu pai e com a tua mãe. Ok que você está andando com Jesus, mas agora, filhão, Jesus tem que ser Senhor, governo do teu relacionamento familiar. Aí o Espírito Santo começa a mostrar essa necessidade. Porque é reino de Deus, porque onde o Espírito de Deus chega, onde o reino de Deus chega, há Romanos 16, justiça, paz, alegria no Espírito. Exatamente. Onde o reino de Deus chega, há justiça, paz, alegria no Espírito. O reino de Deus tem que chegar nas nossas relações familiares. Porque talvez as nossas relações familiares estejam precisando de justiça, paz, alegria e governo do Espírito. E manifestação do Espírito. Como é que isso vai acontecer? Como é que o reino de Deus vai entrar nas suas relações familiares? Aí eu estou tornando mais pessoal o negócio, né? Como é que vai entrar? Quando você se arrepender dos pecados que tem cometido contra os seus pais. As desobediências que tem praticado nessa vida. Existe pecado nessa relação? Quantas vezes você desobedeceu seu pai e ele nunca soube? É mais embaixo. A camada da cebola é mais embaixo. O caminho começa a ficar estreito. Porque é assim mesmo no reino de Deus. No reino de Deus o caminho é estreito, irmão. E se você não está pronto, é melhor você ir embora. Vai para um cinema. Porque se ficar aqui, o caminho vai ficar mais estreito ainda. Eu pequei contra meu pai e menti para ele. Até que tempo nós temos, pastor? Alô? Pode ir? Pode ir. Eu pequei contra meu pai na minha adolescência. Eu estava brincando em casa. E o pessoal que fez escola sabe dessa história. Estava brincando em casa. Meu pai saiu para trabalhar, comprou uma lima enorme. Né, ele gostava de ferramentas e tal. Ele comprou uma lima. E ele saindo para trabalho falou assim: Paulo e Arnaldo, eu e meu irmão,
Não quero que vocês mexam nas minhas ferramentas, ok? Não mexam. Foi trabalhar. O que nós fizemos? É claro. É lógico. Fomos mexer nas ferramentas do pai, que ele disse que não era para mexer. Né? E pegamos a lima nova, a ferramenta nova do meu pai, para brincar. Não tinha cabo de madeira, tinha uma ponta. Aí eu e meu irmão pegávamos a ferramenta e jogávamos pela ponta assim na terra, ela ia virando e fincava na terra. E a gente ia brincar. Só que o meu irmão saiu fora e eu fiquei brincando sozinho com a ferramenta. E atirava, fincava na terra, era legal, fazia isso com outras coisas. Aí teve uma hora que eu atirei, ela bateu numa pedra, ela saiu rodando, bateu na cerca, quebrou em 2 pedaços. É um metal que quebra, não entorta, bateu na madeira, quebrou. Eu fiquei apavoradíssimo, eu peguei essa ferramenta e não sabia o que eu fazia, não podia mostrar para minha mãe porque eu ia apanhar, e meu pai chegava tarde, à noite ia bater em mim também, ia ser uma lambança. Eu falei, preciso dar um jeito. Eu já sei, eu vou enterrar esse negócio. Eu vou esconder a minha traquinagem, espero que ele nunca mais se lembre que tinha comprado uma ferramenta nova. É assim, né? Pai faz essas coisas, nunca mais lembra. Tá. Aí, eu peguei essa ferramenta, cavei um buraco no quintal, fundo, assim, vai ficar para a eternidade, e nunca ninguém vai saber que esse negócio está aqui. Enterrei a chave. À noite, e fiz de conta que estava tudo certo. À noite, meu pai chega, e ele, primeira coisa que ele fez foi entrar no quartinho, para ver onde é que estava a ferramenta dele nova. Evidente, não achou, e já gritou, Paulo, vem aqui. Ok. Eu fui, cheio da razão ainda. E tal. Fui, saí da sala, fui para a cozinha, ele estava na cozinha. Fui lá. Oi, pai. Pois não. Paulo, você pegou minha chave? Não, pai, que isso? Eu não peguei a chave. A lima, Paulo, a lima. Não, pai, eu não peguei. Paulo, a lima não está lá. E eu acho que vocês pegaram, fala a verdade, fala para mim. Pai, eu não sei onde está a lima, eu não sei. Eu menti muito bem, eu nem sabia que eu tinha essa habilidade. Mas depois eu descobri que eu estava endemoniado. Eu fiquei endemoniado naquela hora, porque o diabo é o pai da mentira, e alguém que mente com habilidade é endemoniado. Tem alguém com demônio aqui hoje? A gente já ora e já resolve. Muito bem. Meu pai chama meu irmão já vai tremendo de medo. Arnaldo, vem aqui. Oi, pai, o que foi, pai? Você pegou a chave? Não, pai, não peguei a chave, eu não peguei a chave, eu não peguei a chave. Arnaldo, você pegou a chave, você está com medo, você... Eu não peguei a chave, eu não peguei a chave. Meu pai achou que meu irmão Arnaldo tinha pego a chave e eu lá na sala, ó, vendo o circo pegar fogo na cozinha e eu em silêncio. Falei, eu não vou entrar nessa. Ele não bateu no meu irmão porque ele não admitiu e ele não tinha como ter certeza. E a coisa ficou por isso. Meu irmão, eu fiquei com esse peso na minha vida durante muitos anos. Eu menti para o meu pai e não foi justo. Não foi justo eu mentir para o meu pai. No dia seguinte eu lembrei desse pecado. No outro eu lembrei desse pecado. E eu lembrava desse pecado a minha adolescência inteira, todos os dias. Eu entrei na juventude lembrando desse pecado todos os dias. Eu lembrava que eu tinha pecado contra meu pai. Casei com a Cecília, eu tinha 21 anos, ela tinha 23 anos. Casado, lembrava todos os dias que eu tinha mentido para o meu pai. Não tinha um só dia que eu não me lembrasse desse pecado contra meu pai. Até os 30 anos, começamos a pastorear aos 30 anos de idade. Pelos 32, 33 anos de idade, Deus estava tratando a minha vida no pastorado, tratando, me libertando e me curando de um monte de demônio que tinha influência na minha vida. E uma das áreas era a questão da mentira, de pecados que eu não tinha confessado. E o Espírito Santo falou assim, Paulo, sabe aquele pecado que você cometeu contra teu pai da mentira? Sim, Espírito Santo, eu sei, eu não me lembro, eu não me esqueço dele. Todos os dias eu lembro desse maldito pecado. Vá confessar.
Aí um dia fui até a casa do meu pai, chamei meu pai para conversar e falei, pai, eu preciso falar com o senhor uma coisa. Eu expliquei o que tinha acontecido. Eu falei, olha, eu peço perdão ao senhor. Que é isso, Paulo? Eu nem lembro disso que você está falando. Pai, o senhor não está entendendo. Isso tem me acompanhado desde a minha adolescência. Eu carrego o peso de ter pecado e mentido contra o Senhor e não foi justo. Eu não fui correto. O Senhor não merecia que eu mentisse para o Senhor. Então, por favor, me perdoe. Tá, eu te perdoo, eu te perdoo. Pai, você não está entendendo o que está acontecendo comigo. Eu não aguento mais isso. Isso está castigando a minha vida. Eu preciso que o Senhor me entenda e preciso que o Senhor me perdoe. Paulo, eu já te perdoei, está tudo certo. Ok, eu entendi a desencarnação dele, mas o fato é que isso estava me fazendo sofrer, pelo menos, durante uns 17 anos. Eu caminhando com isso. Todo dia, todo santo dia, eu lembrava do maldito pecado. Consegui livrar meu coração dessa coisa horrorosa depois que eu fui até ele e confessei. Sabe de outra coisa? Os anos foram passando e o Espírito Santo foi me convencendo de que eu tinha cometido muitos pecados contra os meus pais. Não só isso, não. Sabe o que eu fui fazendo? Falei assim, esse negócio de confessar pecado funciona. Porque a alegria volta ao coração. A sensação de estar limpo volta ao coração. Aí eu preciso procurar meus pais. Ia procurar meus pais. Ô pai, olha, agora eu estou entendendo as vezes que eu desobedecia a vocês, que eu aprontava. Irmão, vocês não têm ideia. Eu apanhava da minha mãe todo santo dia. Vocês não têm ideia. A gente é ministro de Deus, é pastor hoje, é pela graça de Deus, né, pastor? Vocês não têm ideia. Deus trata com os nada. É isso aí. E assim a gente é. Aí Deus foi dando jeito nesse negócio. Todo dia eu apanhava. Do meu pai apanhei poucas vezes, apanhei umas 5 vezes. Mas da minha mãe, porque minha mãe escondia do meu pai a traquinagem. Mas todo dia apanhava, até que eu me converti num dia que eu apanhei de fio de ferro. Foi uma santa surra. Fio de ferro. Eu tentei fugir da minha mãe, ela me cercou de um lado, eu tentei pular pela cama do outro, ela me cercou por aqui. Aí eu fui tentar fugir, ela me pegou pelo outro lado, minha mãe estava muito hábil no fio de ferro. Né? Ela não me deixava escapar nem para um lado nem para o outro. Mas vocês não entenderam, ela me encurralou no canto do quarto assim, aí ela batia de cá, não tinha como fugir, eu falei, me larguei, falei, bate. E bateu, mas bateu com raiva, porque eu merecia. E bateu mesmo, fiquei todo marcado. Aí ela parou chorando também, foi para a cozinha, eu fiquei. Aí ela chorando. Meu irmão, teve um momento do pranto que me veio uma consciência do Espírito Santo. Minha mãe sempre orou muito por nós. Me veio uma consciência, eu sei que é do Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre mim naquela hora. Aliás, é uma boa maneira da gente estar para receber unção. Né? Aliás, eu trouxe um fio de ferro aí, está lá atrás. Né? A gente está preparado, né? Faz parte da ministração. Né? Aí, me veio uma consciência de pecado. E eu estava chorando e continuei chorando. Eu não parava mais de chorar. Minha mãe começou a ficar preocupada, porque eu não parava mais de chorar. E ela estava voltando, Paulinho, aconteceu alguma coisa, e chorando também. Por que você está chorando, Paulinho? Eu não sei, chorando também. Eu não sei porque eu estava chorando. Eu não sabia explicar, mas eu sabia o que estava acontecendo. Eu lembro até hoje aquela sensação. O Espírito Santo veio sobre mim naquela hora e me deu convencimento de pecado. Eu me converti. Eu me converti naquela hora. Talvez alguns aqui precisem de conversão. Uma camada a mais. Procurei meus pais, pai, tem mais coisa. De repente já estava fazendo isso publicamente. A gente ia fazer algumas ministrações em seminários, meus pais iam visitar a gente, hoje eles já mandavam eles levantar e já confessava publicamente o negócio.
Assim eles já estavam acostumados. Beleza, Paulo, beleza. Aí tal. Assim, porque havia pendências. O Espírito Santo foi tirando mais camadas da minha vida. De repente, se a tua relação familiar está carente de justiça, justiça de Deus, sangue de Jesus, coisas boas de Deus. Não estou falando de legalismo, né? Isso é certo, isso é errado, essas definições muito claras do que é certo e errado. Não é isso. Estou falando de uma manifestação da justiça de Deus numa relação em que as partes dessa relação se arrependem dos seus pecados, se quebrantam todas as vezes que são necessárias, confessam os seus pecados e vem o sangue de Jesus interferindo nessa relação e a justiça de Deus entrando em cena nesse relacionamento. Amém? Percebe que não é legalismo na relação? É sangue de Jesus na relação. Se nas tuas relações familiares você está carente de paz, de repente, você tem que trazer as realidades do reino de Deus para os teus relacionamentos nas bases do arrependimento de pecados. Não existe uma outra fórmula. Ou uma outra base em que o reino de Deus chega. Da mesma forma na tua vida, contra as autoridades da tua vida. Eu, pastor já, aprontava contra o meu antigo pastor. Um dia encontrei ele no restaurante, aproveitei, sabia que tinha que fazer isso, sentei com o pastor João Martins Ferreira, lá da cidade de São Paulo, talvez alguns até conheçam, um educador. Sentei com ele, pastor, é o seguinte, eu preciso pedir perdão para o senhor. Pelo quê, Paulinho? Por isso. Eu não entendia. Eu não entendi o Senhor, porque o Senhor tomava algumas decisões, e porque não tomava outras decisões, porque agia como agia, e eu criticava o Senhor, achando que eu estava certo. Hoje, eu estou um pouco mais maduro, só um pouco mais maduro, já estou pastoreando, e hoje eu entendo como o Senhor estava certo e eu estava errado, eu preciso pedir perdão ao Senhor. Eu agi mal, por favor me perdoe. A gente estava almoçando juntos. Claro, Paulo, eu te perdoo, tudo bem, vamos conversar. Aí continuamos conversando. Uma camada. De repente, ele começa a trabalhar com você sobre a tua história. Olha, de repente houve um histórico de violência, um histórico de abuso, alguma coisa que você sofreu ou praticou. O Espírito Santo, e aí? Vamos tratar disso agora? Precisa tratar. E precisa tratar. Porque quando você trata e pratica arrependimento de pecados nessa área, sai o governo do pecado, com todos os seus problemas, amarguras, ressentimentos, enfermidades na alma, enfermidades no corpo. Porque o governo do pecado traz essas coisas todas. É a semelhança do inferno, é a ambiência do inferno nessa área da tua vida. Porque é o governo do pecado que está lá. Aí, como o Espírito Santo está mostrando essa área, você se arrepende, põe para fora. Sim, eu me arrependo. Com o arrependimento e a fé, quebra o poder do pecado. O governo do pecado é destruído quando você, pela fé, acessa Jesus e convida Jesus para entrar e ele começa a exercer governo. O reino de Deus chega ali e você começa a ser tratado por causa do sangue de Jesus, da justiça de Jesus, a paz que ele é a própria paz, a alegria porque ele é a própria alegria e a presença do seu Espírito em nós. E somos cheios do Espírito nessa área. De repente tem coisas para você tratar na sua vida que ainda não tratou e ele vai tirando mais camadas e mais camadas e mais camadas e mais camadas. Relações sexuais fora do casamento. Vamos tratar disso agora, filho? Não, tem coisas na minha cabeça que eu não queria lembrar, eu não queria desarquivar. Deixa lá no arquivo morto, eu só não consigo deletar. Eu deleto, vai para a pasta da lixeira. Eu já tentei deletar da pasta da lixeira isso e eu não consigo, essa pasta não some da minha história. Os que mexem com o computador estão entendendo a minha linguagem, né?
Tem coisas que eu gostaria de simplesmente apagar da minha história, mas eu não consigo. Está lá, está lá, está lá, está lá e não tem como tirar. E aí, filho, vamos tratar disso agora? Uma hora a gente vai ter que tratar. Então vamos lá. Relações homossexuais, brincadeiras sexuais na infância, masturbações, coisas indecentes, experiências homossexuais, ou se não, até os finalmente, mas selinhos, essas coisas nojentas, que quem pratica são os que estão debaixo do governo do pecado. O diabo pratica essas coisas. Vamos tratar disso agora, filho? Vamos lá? Vamos lá? Ok, uma camada a mais. Sai o governo do pecado, entra o reino de Deus. Nas bases do arrependimento. É que tudo é construído da parte de Deus em nós. Governe sobre nós? Ok. Vamos tirar as camadas. Tem coisa para tratar. Na tua vida sentimental, de repente você tem feridas, precisa tratar. Na tua vida profissional, relacionado à grana, ou qualquer outra área, é preciso que o reino de Deus esteja lá. E o reino de Deus só estará lá quando você se rasgar diante de Deus, permitir que o Espírito Santo nos dê convencimento do que estava fora do governo de Jesus. A gente trate o negócio, confesse pecados, coloque isso na cruz, se encontre com Jesus na cruz de novo, para que pratique de novo arrependimento e fé e permita que o reino de Deus venha se estabeleça sobre a nossa vida, nessa área específica. Governe sobre nós. A gente não está falando de coisas tão abstratas. Tem a área abstrata, aquilo que é fora da gente, nas regiões celestiais, nos principados e potestades, nas potestades do ar, nos aions, nos tempos, nas eras da maldade, nos tempos ruins, onde há governo de pecado, existe toda uma influência de demônios nos ares que influenciam os humanos, e eles estão lá por causa dos pecados dos humanos. Por isso, tratar os nossos pecados aqui interfere no céu. Alô? Tem alguém aí? Tratar os nossos pecados aqui na terra interfere nas realidades celestiais. Porque os principados das trevas só estão lá por causa dos nossos pecados. Governo. Eu aniquilo o governo do pecado aqui no meu coração. E me ponho a interceder, porque somos sacerdotes, e a adorar, e chamar o governo de Deus sobre todos nós, sobre toda a cidade. Aí a gente vai tirando outras camadas, e você vai aprofundando, e quanto mais você aprofundar, de repente você pode entrar numa área em que você vai ter que tratar os pecados da tua família, os pecados da tua geração. São mais camadas. Aí o Espírito Santo vai mostrando para nós a sujeira. Quanto mais profundo, mais profundo, mais profundo. Vamos supor que quanto mais profundo a gente for, mais meleca a gente vai encontrar. E se a gente tivesse a capacidade de chegar no ponto mais profundo, até Adão, e entendermos o tamanho da ofensa que a humanidade tem praticado desde a história contra Deus e sua santidade, se conseguirmos entrar num lugar mais profundo que pudéssemos entrar, sabe quem a gente ia encontrar lá? Não é o diabo. A gente ia encontrar Jesus.
Porque Jesus, quando encarnou, esvaziou-se. Ele esvaziou-se em níveis tão profundos que nós não podemos discernir. Esses conhecimentos são grandes demais para nós. Não podemos discernir tais coisas. Só podemos aceitar pela fé. Jesus foi no mais profundo lugar. Morreu um pecado pela humanidade inteira. Acumula em Jesus a iniquidade de todos nós, a tristeza de todos nós. Acumula em Jesus tudo isso. Se fôssemos possíveis chegar no lugar mais profundo, encontraríamos Jesus lá, porque ele desceu ao mais profundo. É por isso que Paulo, em Efésios capítulo 4, fala que ele desceu aos lugares mais baixos da terra. E quem é esse que desceu, senão que também subiu acima, muito acima de todos os céus? E esses lugares mais baixos da terra foi o inferno, não apenas relacionado à cruz e à identificação com a nossa humanidade, mas além disso, no tempo em que ele ficou morto, antes da ressurreição, ele foi ao inferno, e chegando lá, tirando as chaves da morte do inferno das mãos de Satanás, disse: eu sou Senhor, inclusive aqui. E vai preparando o joelho, porque vai ter uma hora que vocês vão dobrar tudo. Alguns disseram que demônio não tem joelho. Azar deles, porque vão quebrar as pernas. Vai quebrar a perna, mas que vai se dobrar diante de Jesus, vai. Sabe qual é o mistério do arrependimento? É que a gente já vai se dobrando já. Todos nós já vamos nos dobrando já diante de Jesus, e o governo de Jesus já vai entrando na nossa vida. Se esperar se dobrar junto com os demônios, a gente vai para o inferno. Mas nós não vamos. E Jesus sobe até muito acima de todos os céus, segundo a palavra de Efésios capítulo 4, para, chegando lá, dizer: eu sou Senhor do universo. Eu mando em tudo. O universo tem um novo chefe. Eu sou rei. O pecado já não tem mais poder, porque eu matei o pecado na cruz. Eu matei a morte na cruz, porque eu sou o autor da vida. Sabe, esse é um mistério que eu entendo que Paulo fala, ali em Efésios também, quando fala que profundidade e altura, largura e comprimento do amor de Deus. Meu querido, você não consegue discernir as alturas das revelações e da experiência com o amor de Deus se primeiro você não for fundo em arrependimento. Sabe por quê? Porque muito ama quem muito é perdoado. Quanto mais fundo você for em revelação de pecados e arrependimento, mais experiência e revelação com o amor de Deus você terá. Para alcançar as alturas das revelações, das experiências com Deus, é preciso descer fundo em arrependimento de pecados, para depois ir para o comprimento e a largura, e entender que a vida cristã significa alcançar os irmãos e conviver com estas realidades no nível horizontal. Dar perdão. A mesma forma que pedimos perdão, temos uma consciência dos nossos pecados e pedimos perdão a Deus, damos perdão e vamos ministrando poder redentivo para com as pessoas. É mole uma coisa dessa? Deus nos deu condições de ministrarmos poder redentivo. Pessoa a pessoa.
e liberamos as pessoas dos pecados que cometeram contra nós, liberamos os corações, liberamos as almas, liberamos o espírito delas, liberamos as pessoas com perdão e distribui o poder redentivo, para que elas possam ter experiências com Deus também. Todos que pecaram contra nós, damos perdão. Porque os meus pecados não são menores. Governo de Deus em nós se estabelece nas bases do arrependimento. Amém? Em cima dessas bases é que vamos construir algo até amanhã à noite. Vamos aproveitar algumas camadas. Quem sabe Deus falou com você a respeito de algumas camadas que a gente tem que tratar hoje. Vamos passar por isso? Porque a gente não está aqui só repartindo informações, a gente quer aprofundar em arrependimento, a gente quer ver o governo de Deus em áreas da nossa vida que ainda não é. Jesus precisa ser Senhor em muitas áreas da nossa vida que ainda não é. E isso só vai acontecer, o senhorio de Cristo só vai chegar nessas áreas da nossa vida se a gente praticar arrependimento de pecados. Baixa a tua cabeça, por favor. Fecha os teus olhos. Peço que você não ore. Peço que você simplesmente preste atenção no Espírito Santo. Não encha a tua cabeça de palavras, de frases agora, de muitos pensamentos. Apenas como filhos de Deus, preste atenção no que o Espírito vai falar, como se você se sentasse diante do Pai e ficasse em silêncio esperando o Pai falar algo para você, algo muito importante, que diz respeito à tua vida, mas diz respeito à cura, diz respeito a tratamento, diz respeito mesmo que tenha que mexer em alguma área delicada, o fim disso vai ser restauração. Então, eu vou silenciar também, para que você possa ouvir o Espírito Santo falando com você. Preste atenção. Governe sobre nós, governe sobre nós.